Bem-vindo ao canal Arrependei-vos, onde a verdade de Cristo é colocada acima de tradições, acima de emoções e acima de qualquer instituição. Hoje, nós vamos continuar a nossa série. Como saber se estou sendo enganado? No episódio passado, vimos como palavras bíblicas são distorcidas dentro de certos sistemas religiosos. Hoje nós vamos ser mais profundos, né? Vamos nos perguntar: quem tem a autoridade final da fé cristã? Quem é o embaixador da verdade, né? É o pastor, o bispo, o apóstolo, é o ancião, o cooperador, é o fundador da denominação, é a tradição de 100 anos, de 500 anos, é o que todo mundo sempre acreditou, né? É o que a gente chama de efeito manada, é o que todo mundo acredita, o que a massa acredita. Aonde está a fonte da verdade, né? Quem é a nossa fonte absoluta da verdade? São tudo isso que eu falei anteriormente, ou é a Bíblia e somente a Bíblia, né? Então, você já deve ter ouvido falar frases do tipo, isso não está na Bíblia, mas assim, é assim que foi feito sempre. Isso aqui não está na Bíblia, mas é um costume da igreja. Isso aqui não está na Bíblia, mas é uma regra da instituição. Isso aqui não está na Bíblia, mas, irmão, o milagre foi... mas não está na Bíblia, o Espírito Santo ele se contradiz, né? Então, ou senão, o púlpito nunca erra, o altar nunca erra, tudo que sai de lá de cima é santo, perfeito, tudo que sai de lá de cima é a voz de Deus. É, e aí a gente vai entrar em alguns pormenores, né? Quem duvida está resistindo ao Espírito Santo, ou quem duvida está blasfemando. Quem não só duvida, às vezes até quem faz pergunta, né? Tem suas dúvidas ali de alguma crítica, alguma coisa. Será que essa pessoa está pecando mesmo? Ali é a fonte da verdade, né? Não. Na nossa instituição, nós seguimos a verdade revelada, não interpretação humana. Tá certo isso? Essa é a fonte da verdade que a gente vai acreditar? Uma revelação abstrata, tida por alguém, como de Deus, que às vezes dá certo, às vezes não dá certo. Essa é a nossa fonte da verdade. Essas frases, elas soam espiritual. Quando cai no ouvido, elas parecem muito espiritual. Mas elas são bíblicas mesmo? Então, assim, nesse episódio, nós vamos confrontar uma das maiores batalhas espirituais da história. Quem manda na fé cristã? A voz de homens ou a voz de Deus escrita? Então, este é o episódio 2, Autoridade Escriturária. Quem manda aqui? Então, Dani, quem manda aqui, né? É claro que a Bíblia era a única autoridade final. A gente vai começar esse assunto com uma verdade inegável. Deus falou e o que ele falou está registrado na Bíblia. Então, a gente pode aqui trazer os livros, né, que enfatizam e reforçam essa verdade inegável. Isaías, capítulo 40, verso 8, passará o pasto, murchará a flor, mas a palavra do nosso Deus permanece eternamente. Em Pedro também, 1 Pedro, capítulo 1, verso 25, a palavra do Senhor permanece para sempre, e esta é a palavra que vos foi pregada. A Bíblia não é nenhum tipo de produto humano, ela é inspirada por Deus, como diz em 2 Timóteo, capítulo 3, verso 16. E o que significa? Que Deus soprou nela, ele é ele é o autor último de cada livro, de cada versículo, de cada palavra. E se Deus é o autor, então a Bíblia, ela tem autoridade absoluta sobre tudo. Ela não é opinativa, ela não é sugestiva, ela não é uma das várias fontes de verdade, ela não é um livro de receitas, ela não é um livro de você consiga encaixar o teu pecado nela, enfim, é a verdade. E a verdade, ela tem que ser bem clara e direta. Jesus disse isso em João capítulo 17, 17. Santifica-os na verdade, a tua palavra é verdade. Não é a minha doutrina é verdade, não é a minha experiência é verdade, não é a tua palavra é verdade. Portanto, toda doutrina, prática, qualquer tipo de tradição que deve se curvar diante da Bíblia, nunca ao contrário. E, e a gente fala assim, né, quando a gente fala palavra, muitas pessoas podem entender que palavra é aquilo que está sendo pregado, né?
Na verdade, quando a gente fala palavra, a gente está se referindo à própria Bíblia, tá? Porque a palavra de Deus infalível é a Bíblia. Não é uma pregação, não é um lugar, não é uma instituição, não é nada disso. Quando a gente fala palavra de Deus, nós já estamos tão acostumados. Palavra de Deus é a Bíblia, tá bom, pessoal? É isso aí, pessoal. Finalizamos mais um assunto aqui. Curta, comenta, compartilhe e bora para o próximo vídeo. Fica com Deus. Um abraço.